Olá pessoal! Bem-vindos ao Cultura Zen. Hoje, a jornada será de alegria e sabedoria na companhia de vários mestres não dualistas. Preparem-se para rir, refletir e se inspirar. Vamos lá! A vida moderna muitas vezes nos envolve em uma teia de tristeza e ansiedade, onde as preocupações diárias tornam-se fardos pesados. Nesses momentos, as práticas da cultura Zen podem se tornar faróis de luz, guiando-nos para uma jornada interior de alegria e serenidade. A risada é a linguagem universal da sabedoria. Se você não consegue rir, provavelmente não entendeu o que está acontecendo. Lao Tse, o mestre da filosofia chinesa antiga, tinha um jeito peculiar de ensinar. Ele basicamente dizia: relaxe, pare de se estressar com a vida. O caminho da sabedoria é como encontrar um panda na neve, sutil, tranquilo e cheio de bambus pelo caminho. Seja flexível como um bambu e, acima de tudo, saiba quando é hora de soltar um sorriso sábio. Afinal, rir é o melhor remédio, especialmente quando se trata de entender o tal, a existência. Um discípulo pergunta ao mestre Zen: qual é o segredo da felicidade eterna? O mestre responde: rir. O discípulo, intrigado, pergunta novamente: mas como posso aprender a rir eternamente? O mestre olha para ele e diz: aprenda a rir quando não há motivo. Isso é verdadeira maestria. A proibição de rir na igreja é uma questão séria. Dizem que é porque os anjos não conseguem se concentrar no canto celestial quando estão distraídos com risadas humanas. Afinal, imagina tentar entoar um hino divino e ouvir risadas contagiantes. Os anjos ficariam tão distraídos que até São Pedro teria dificuldade em manter a ordem no céu. Brincadeiras à parte, muitas pessoas preferem manter um ambiente mais reverente durante a missa. Osho, um líder espiritual contemporâneo, destacou a importância do humor no Zen budismo. Ele dizia que o Zen budismo fazia do riso a maior qualidade espiritual. Osho enfatizava que o riso podia ser uma ferramenta para transcender as preocupações mundanas e alcançar uma compreensão mais profunda da existência. Ele expressou uma abordagem mais descontraída e humorística em relação à espiritualidade, chegando a afirmar que seriedade é uma doença mental. Um estudante pergunta ao mestre se ele entende a teoria do gato de Schrödinger. O mestre responde: sim e não. O aluno, confuso, pergunta como pode ser os dois ao mesmo tempo. O mestre sorri e diz: exatamente. Buda ensinou que a transformação da dor em alegria está enraizada na compreensão da natureza da dor e no cultivo de uma mente compassiva. Ele sugeriu praticar o desapego, reconhecendo que a dor é uma parte inevitável da vida. Ao aceitar e compreender a natureza transitória da dor, podemos diminuir seu impacto emocional. E ao desenvolvermos compaixão, criamos um espaço para a cura emocional e a alegria. Praticar meditação e compaixão podem ajudar a transformar a experiência da dor, permitindo que surja uma perspectiva mais equilibrada e positiva. A compreensão profunda da natureza da existência transforma a dor em sabedoria e alegria duradoura. Um discípulo perguntou a Buda: mestre, como você mantém sua calma e serenidade o tempo todo? Buda respondeu com um sorriso: ah, meu jovem, é como ter um bom sinal de Wi-Fi. Quando a mente está conectada com a sabedoria, não importa quão turbulento seja o mundo, você permanece inabalável. Agora, se ao menos pudéssemos resolver os problemas de buffering nas transmissões da vida, teríamos iluminação instantânea. Qual é o som de uma mão aplaudindo? Na verdade, os koans são projetados para desafiar a mente lógica e provocar uma compreensão intuitiva, muitas vezes revelada através de um insight repentino ou uma mudança de perspectiva. Embora possam ser concebidos com seriedade, a essência muitas vezes envolve transcender a dualidade do pensamento convencional. Isso para não levar a vida e suas complexidades excessivamente a sério, incluindo os ensinamentos espirituais. O humor e a leveza são meios eficazes de transmitir sabedoria. Portanto, ao enfrentar um koan, é melhor manter uma mente aberta e esquecer de resolvê-lo com raciocínio lógico. Um homem dedicou toda a sua vida em busca da iluminação. Após décadas de meditação e práticas espirituais, finalmente, um dia, ele alcançou um estado de profunda iluminação. Radiante, ele foi até o mestre Zen e disse: mestre, eu atingi a iluminação suprema. O que devo fazer agora?
O mestre Zen olhou para ele e disse com um sorriso: "Ah, isso é maravilhoso. Agora, vá buscar água e lenha." O homem, perplexo, perguntou: "Mas mestre, eu esperava uma instrução mais profunda, algo transcendental." O mestre respondeu: "Sim, sim, depois de buscar água e lenha, aprenderá que mesmo a iluminação suprema não dispensa as tarefas diárias. E lembre-se, não se esqueça de rir enquanto busca a água e lenha, a verdadeira iluminação está na alegria simples da vida cotidiana." A cultura Zen oferece um refúgio interior para aqueles que buscam alívio da tristeza e ansiedade. Lembre-se destes 5 tópicos. 1. Viver no presente. Ao ancorar nossa atenção no agora, somos capazes de escapar das preocupações passadas e futuras que muitas vezes alimentam a tristeza e a ansiedade. Cada respiração torna-se um lembrete suave de que a verdadeira paz está no presente. 2. Aceitação e desapego. O Zen nos ensina a aceitar a realidade tal como é, sem excesso de apego ou resistência. Aceitar não é resignar-se, mas encontrar serenidade no meio das tempestades. 3. A arte da respiração. Respirar conscientemente acalma a mente, reduzindo a ansiedade e proporcionando um espaço mental para a alegria florescer. Cada inspiração é uma oportunidade para renovar e revitalizar. 4. O sorriso interior. Ao sorrir para as adversidades, reconhecemos a impermanência das tristezas e ansiedades, encontrando uma alegria tranquila que não depende das circunstâncias externas. 5. Conexão com a natureza. Em momentos de tristeza e ansiedade, voltar-se para a beleza natural pode trazer uma perspectiva renovada. Por que a tristeza nunca ganha no jogo da esconde-esconde? Porque, mesmo quando se esconde bem, a felicidade sempre a encontra. Sadhguru resume que a mente pode se voltar contra si mesma, gerando dor. A constante busca pela felicidade muitas vezes é comprometida por padrões mentais que causam sofrimento. Rir de verdade deve ser resultado de encontrar o fluxo natural e transcender as resistências mentais e permitir que a vida flua suavemente, sem a resistência causada por expectativas e desejos excessivos. Essa abordagem alinha-se com muitas filosofias orientais, como o conceito do caminho do meio no taoísmo, que sugere agir em conformidade com o fluxo natural da vida. Uma maneira poderosa de reduzir a dor causada pela mente que se volta contra si mesma. Amigos, neste vídeo aprendemos que a mente pode ser nossa maior aliada ou nossa maior inimiga. Encontrar a felicidade muitas vezes significa permitir que a vida flua naturalmente, rir dos altos e baixos, e aprender a dançar sob a chuva da existência. Então, da próxima vez que a vida te desafiar, lembre-se da cultura Zen. A mente pode se voltar contra si mesma, mas você tem o poder de escolher onde direcionar seu foco. Vamos fazer uma promessa juntos: rir mais, viver mais no presente e abraçar a jornada com coragem. Seja como a natureza, fluindo suavemente, encontrando alegria no agora. E, é claro, não se esqueça de sorrir, porque como dizem, a melhor piada é a vida em si. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com amigos que precisam de um impulso de alegria, e inscreva-se para mais conteúdo inspirador. Continuem rindo, vivendo e aprendendo. Confira os links na descrição com materiais exclusivos gratuitos. Cultura Zen é também um projeto psicoterapêutico para ajudar você a praticar o Zen no dia a dia e lidar melhor com os seus desafios. Até a próxima!